Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do movimento retilíneo uniformemente variado. Mas, antes da gente continuar esse tipo de movimento, não esqueça aqui de já deixar o seu like e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos, beleza? Então vamos lá para o conteúdo de hoje? Bom, a gente vem estudando o movimento retilíneo uniforme e hoje nós vamos estudar a função posição pelo tempo, tá? Então hoje nós vamos estudar essa função posição porque nas últimas aulas nós vimos a função velocidade, o gráfico desse tipo de função, nós vimos a função da aceleração, que é uma constante, e na aula de hoje nós vamos ver a função posição, beleza? E assim nós vamos continuar estudando esse tipo de movimento. Então vamos lá. Bom, a função horária da posição. Esse tipo de função é porque a posição S está dependendo do tempo, tá? Então, essa aqui é a nossa função horária da posição. A posição final igual à posição inicial de um corpo, mais ou menos, tá? Vai depender do sinal da velocidade, V0t vezes o tempo, V0, lembrando, é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa aqui é a cara da nossa função posição, tá? Vamos observar aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, S igual a 2 mais 5t mais 5t ao quadrado. Se nós observarmos nesse exemplo, quem é a posição inicial? A posição inicial é quem não tem o t do lado. Então, a posição inicial aqui é quem? É o 2. Esse é o nosso S0, tá? A velocidade é quem tem o t elevado a 1. Então, quem tem o t elevado a 1, ou seja, o t, é o 5. Então, 5 é a velocidade inicial. A aceleração é quem tem o t ao quadrado. Mas só isso? Não. Tem o t ao quadrado e foi dividido por 2. Então, no caso da aceleração, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Olha aqui, quem está junto do t ao quadrado é o 5. Então, já levaria a gente a pensar que a aceleração seria 5. Não, mas foi dividido por 2. Se foi dividido por 2, na verdade, a aceleração aqui é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a aceleração é quem está junto do t ao quadrado e foi dividido por 2, beleza? Quando o 2 não aparecer aqui embaixo. Quando ele aparecer é porque aquele é o valor de aceleração. Olha nesse segundo exemplo. S igual a menos 3 mais 2t ao quadrado. Note que aqui eu não tenho o termo que tem t. Ou seja, significa que aqui nesse caso a velocidade inicial é 0, ou seja, ele partiu do repouso. Quem não tem o t é quem? É a posição inicial. Então, esse menos 3 aqui é a posição inicial. E esse 2t ao quadrado? Bom, quem está com t ao quadrado e foi dividido por 2 é a aceleração. Então, nesse caso aqui, esse termo aqui vai nos dar uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, aqui a aceleração é 4, não é 2. Por quê? Porque ela foi dividida por 2, beleza? E aqui, note que eu não tenho o termo de S0, né? Porque eu não tenho o termo que está sem o t. Então, nesse caso aqui, a velocidade inicial é o 10 metros por segundo. E a aceleração? Nota que tem um sinal de negativo. Esse sinal de negativo é aquilo que a gente já tem visto nas outras aulas. Quando eu tenho sinal de negativo, é porque a aceleração é negativa e significa que o corpo está freando, tá? Então, aqui
ela foi dividida por 2, então a aceleração nesse caso vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui um outro exemplo, tá? Uma partícula desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a seguinte equação horária das posições. S igual a 32 menos 15t mais 4t ao quadrado, em unidades do Sistema Internacional. Determine posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então vamos lá, é tudo que a gente já viu no slide anterior. Então, ó, posição inicial é quem está sem o t, é o S0. Então, S0 ali na nossa função é o 2, beleza? Agora, velocidade é quem acompanha o t elevado a 1, ou seja, só o t. Então, no nosso caso ali, 15 metros por segundo negativos, tá? Não podemos esquecer o sinal de negativo. O que que significa? Que o corpo está voltando, ao contrário do sentido que eu adotei como positivo. E a aceleração é quem está acompanhando o t ao quadrado e foi dividido por 2. Então, no caso ali, a gente tinha 4t ao quadrado, como foi dividido por 2, então aqui vai ser 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Isso daí não exigiu da gente conta nenhuma, né? Mas vamos ver, a nível de cálculo, o que a função horária interfere. Vamos pegar um exemplo para a gente poder realizá-lo. Diz o seguinte esse exemplo. Um móvel parte do repouso e desenvolve uma aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. O deslocamento desse móvel foi de... Bom, primeiro, a gente sabe que a função horária é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Tá? Primeira coisa importante, vamos substituir os valores. Ó, um móvel parte do repouso. Se ele parte do repouso, velocidade inicial é 0. Desenvolve aceleração constante de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 3 metros por segundo ao quadrado durante 4 segundos. Então, o tempo vale 4 segundos. Então, vamos substituir. S igual a S0 mais... Note aqui que a velocidade sendo 0, elimina todo esse termo. Então, só vai sobrar quem? O AT ao quadrado sobre 2. No caso, 3 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Tá? Mas, Bruno, você deixou esse S0 aí. Esse S0 é o quê, hein? Esse S0, ele está aqui porque ele pediu o deslocamento. Ele não pediu o quanto o corpo andou, ele não pediu a distância percorrida, ele pediu o deslocamento. E a gente sabe que o deslocamento é ΔS, não é o S, não é o S0, é o ΔS. Então, aqui, eu tenho que passar esse S0 para o outro lado. Por quê? Se a gente passar aqui, ele está somando. Se ele passar, ele vai passar o quê? Subtraindo. Então, vai ficar S menos S0 igual a 3 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Então, olha só, quem é S menos S0? É justamente o ΔS. Beleza? E agora vamos resolver esse lado. Ó. Quanto é 4 ao quadrado? 4 ao quadrado é 16. Então, vai ficar 3 vezes 16 sobre 2. Bom, esse 2 com esse 16, ó, já vou simplificar. Vai ficar 3 vezes 8. Quanto é que é 3 vezes 8? 24 metros, nesse caso. Beleza? Tranquilo, gente? Molezinha, né?
Então, na nossa próxima videoaula, nós vamos ver o gráfico da função horária da posição, beleza? Então, não perca, como eu falei lá no início, ativa o sininho para você receber a notificação. Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, gente!